Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jashodanandana Brajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jashodanandana Brajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Haribô, 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 todas as glórias Srimati Radharani, todas as glórias aos devotos reunidos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Gratidão, gratidão, gratidão. Todas as glórias a Sri Sri Gauranitai, Gauranitai Ki. Bom, hoje vamos falar um verso do Bhagavad Gita. Vamos pegar aqui o verso, Bhagavad Gita. Aqui temos o Senhor Krishna. Cadê o Senhor Krishna? Está aqui. Vamos lá. Vamos abrir aqui aleatoriamente. Ok? Então vamos ver o verso 30, do capítulo 3, intitulado Karma Yoga, verso 30. Mai sarvani karmani sanyasya jatma cetasa nirasi nirmano bhutva Jidadvasva Vigata Jwaraha. Tradução. Portanto, ó Arjuna, rendendo todas as suas tarefas a mim, em pleno conhecimento de mim, sem desejos lucrativos, sem alegar posse de nada, e livrando-se da letargia, lute. Então esse aqui é o capítulo onde o Senhor Krishna, né, está ensinando a yoga, né, a Karma Yoga, yoga que através da ação você se liberta das reações, e tudo muito bem explicado no Bhagavad Gita, mostrando, né, que o espírito em si, ele não tem nenhum momento em que ele deixa de agir.
certo? O espírito ele é dinâmico eternamente, ok? O corpo material é que dorme, certo? Que dá uma descansada para, né, recuperar a energia dessa máquina biológica, que é o instrumento que estamos usando nesse mundo para encontrarmos, né, a nós mesmos, o espírito que é o piloto, vamos dizer, dessa máquina física. Só que esse piloto ele não adormece, né? Você, por exemplo, você é a vida, né? Quando o Mestre Cristo fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você é a vida, você é a ressurreição e a vida de cada momento, estabelecendo as atividades aqui nesse mundo material, seja de uma forma divina ou seja de uma forma demoníaca. Então, atividades demoníacas são ações que nos prendem à ilusão, ao karma, certo? A roda de samsara, de nascimentos e mortes. E ações divinas são as ações recomendadas pela Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, conforme ele está narrando aqui, né? Por exemplo, esse capítulo aqui do Karma Yoga. E aí ele está explicando nesse verso como que a gente deve se preparar ou se colocar nessa vida para que possamos receber os créditos necessários ou o merecimento para nos estabelecermos, né, nessa consciência suprema e assim após a morte, né, dessa máquina biológica, nós possamos escapar desse samsara, desse ciclo de nascimentos e mortes, e aí em plenitude de consciência espiritual nós possamos, né, restituir a nossa posição eterna como servos amorosos de Krishna na morada espiritual, certo? Esse planeta Terra aqui, como em muitos planetas do mundo material, eles são escolas dimensionais, energeticamente falando, onde nós somos submetidos a várias experiências e lições de acordo com as nossas ações. Esse planeta Terra, agora ele está passando para a quinta dimensão, para o mundo de regeneração, mas ele tem esse papel, como muitos outros, de expiação e provas. Você não está aqui nesse planeta atualmente para desfrutar, para brincar, né? Então você está aqui nesse planeta para expiar ou purgar, vamos dizer assim, todas as ações negativas que você praticou no passado, que está praticando agora nessa vida, e é um planeta de provas, certo? De provas. Você tem que provar para a sua mente que você é o senhor da mente. E para isso todo o Bhagavad Gita é falado, né, de forma magistral pelo Senhor Krishna. Quando as pessoas estão numa prisão, por exemplo, elas não estão ali para brincar, elas não estão ali para viver uma vida de desfrute na prisão, certo? Mas mesmo assim, os espíritos, eles são tão rebeldes que na prisão eles criam as suas próprias leis, os seus próprios entretenimentos, né? Mesmo naquela condição hipermiserável, que você não tem nenhuma liberdade. E aí cria-se toda uma estrutura, um sistema dentro da prisão, onde os prisioneiros chamados, né, mais fortes, ou que sustentam, né, uma maior força física, ou determinados grupos que comandam, né, a cadeia, né, a prisão, eles se tornam relevantes, mas a prisão é uma prisão, certo? É só um pedacinho da estrutura, né, dos componentes de uma sociedade, um lugar onde as pessoas estão ali praticamente abandonadas e vivendo uma vida que tem que se adaptar àquela situação. E esse planeta Terra tem essa característica de prisão, né? Por isso que se chama o mundo de expiação, onde nós estamos aqui pagando as nossas dívidas kármicas ou as nossas ações que foram contra a diretriz do Senhor Krishna, de tal modo que agora você tem que, através dessa
purificação da mente, desse trabalho de Karma Yoga que o Senhor Krishna nos pede aqui no Bhagavad Gita, para tentar, né, conseguir um melhor resultado aqui enquanto você está pagando a sua dívida, para que depois de cumprida a sua pena na prisão, você, né, se revogue o direito de existir na sociedade livre, certo? Fora da prisão. Então é isso que o Senhor Krishna vem fazer, e quando ele manda os seus devotos, né, a este mundo, para nos explicar isso. Você não está nesse mundo aqui para curtir a vida, vamos dizer assim, certo? Você pode viver a sua vida dentro de um trabalho consciente, né? Você vai fazer a mesma coisa que as outras pessoas, porém você tem uma consciência da prática espiritual diária. E aí você vai sublimando o seu coração para esse ponto que é chamado de amor a Deus. Todo espírito é um amante eterno de Deus. Viver sem o amor de Deus, em qualquer dimensão que você esteja, seja nos planetas superiores, nos planetas intermediários, ou nos planetas, né, infernais, ou inferiores também. Então não faz sentido a pessoa querer viver sem amar a Deus, reconhecendo esse ser supremo como a fonte de tudo. É isso que o Senhor Krishna vem nos explicar no Bhagavad Gita. Eu sou o centro da existência. Enquanto você não se conectar comigo no seu coração, entendendo que eu estou presente na sua existência, né? Eu estou dentro da sua realidade de dimensão espiritual como a super-alma, Vishnu, Krishna. E daí você tem que se conectar com esse ser supremo para que a sua vida seja progressiva, evolutiva. Senão você está vivendo aqui uma vida inútil, certo? Sem nenhum sentido. Você pode, como Krishna fala lá no Bhagavad Gita, né? Sem radicalismos, né? Você pode viver a sua vida de uma forma moderada, né? Krishna fala para se divertir, comer, dormir, trabalhar, tudo de uma forma moderada, sem aquela loucura, aquela agitação do modo da paixão. E ao mesmo tempo, todos os dias você está consciente de que é mera perda de tempo você simplesmente trabalhar com ambição e luxúria nesse mundo, porque você está perdendo a função real dessa forma humana de existência. Forma humana significa praticar a religião, e religião significa religare, né? Religião significa você se religar a Deus. Se você não fizer isso, você não está vivendo humanamente, ou seja, de acordo com essa forma que Krishna te propiciou para você ter uma experiência aqui nesse mundo, prisão atualmente, que é um mundo de regeneração, de provas e expiações, certo? Mas, por exemplo, quando você se torna um devoto de Krishna, um devoto mais avançado, aí dentro da prisão você faz o papel de levar a luz, de levar a mensagem, por exemplo, do Bhagavad Gita, como nós estamos fazendo, né, tentando fazer aqui da melhor maneira possível. Assim, dentro da prisão existem, né, os agentes que fazem o trabalho de fiscalizar os corações daquelas pessoas que estão, né, sofrendo ali dentro. E também tem os prisioneiros, que são, né, as vítimas do sistema esquecidas de Deus. Por isso é muito importante estar sempre falando de Deus, da vida espiritual, do propósito de estarmos aqui nesse mundo, porque essa é a realidade. A realidade é uma só: você é um servo eterno, amoroso de Krishna, uma parte integrante de Krishna, e você tem que se estabelecer nessa posição, certo? Qualquer assunto fora dessa direção real que o Senhor Krishna vem nos mostrar com a sua autoridade suprema, né? E veio também há 500 anos atrás na forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, nos dando, né, o processo que devemos seguir nessa era de Kali Yuga. Então não há como contestar. Se você está dentro da prisão e Deus aparece na sua forma mais misericordiosa, como o Senhor Chaitanya, e nos ensina o processo
mais simples, mais fácil, que é cantar o santo nome de Deus, automaticamente a gente nem devia questionar isso, a gente tem que cantar. E durante esse processo do cantar, você vai sentir a realidade desse processo, que é dado pela misericórdia de Deus. Assim, não podemos negar a misericórdia, né? Reclamamos da justiça de Deus, que Deus muitas vezes parece, né, com a mão de ferro sobre nós, certo? Mas nós estamos aqui num planeta de expiação e provas, não é questão de Deus fazer isso ou não fazer isso, certo? Deus não tem nada a ver, nós estamos aqui porque é a nossa vibração de encarnatória. Então tudo que nós temos que fazer é tentar seguir os princípios espirituais da melhor forma possível para nos estabelecer em paz, né? Estabelecermos em harmonia durante a nossa peregrinação humana aqui nessa cadeia material. Porém, quando você assume a consciência de Krishna, quando você transcende os 3 modos da natureza material, é como se você estivesse na prisão, mas ao mesmo tempo você está vivendo na sociedade consciente da liberdade espiritual. Dessa forma você começa a se situar na cadeia de uma maneira consciente, você entende, né? Por exemplo, tem muitos prisioneiros, vamos dar um exemplo assim, muitas pessoas que estão nesse planeta, que eles não conhecem uma sociedade livre, vamos dizer assim, que eles nasceram na cadeia, né? Esqueceram de que eles estavam na sociedade livre, mas por razões de atividades demoníacas, vamos dizer assim, ou não pertinentes à autoridade divina, eles entraram na prisão e durante tanto tempo na prisão, né, que Prabhupada fala desde tempos imemoriais, eles esqueceram da sociedade livre. Eles acham que a prisão é a única realidade e ali criam um mundo próprio, com leis próprias. E daí vigora o quê? O poder, a fama, né, a corrupção, quem paga mais. E aí esse é o mundo da nossa atualidade planetária, que, né, está sendo reestruturada de novo para entrar numa 5ª dimensão, pelo menos aqui no planeta Terra. E se você já está tendo consciência desse momento da vibração nova que está entrando no planeta, ou a ascensão da energia do planeta Terra, você também começa a frequenciar junto com isso, certo? E a primeira atitude é você espiritualizar o seu caminho. Então o caminho espiritual baseado nas palestras, né, nas palavras dos vários mestres que aqui tiveram bondosamente tentando falar sobre o amor de Deus e principalmente ouvir o Bhagavad Gita, que é Krishna, o próprio Deus, falando diretamente para nós. Essa é a misericórdia de Krishna, né? Ele se manifesta dentro da prisão, o próprio Deus é na prisão, assim como se o presidente de um país fosse numa prisão, e ali ele vai outorgar, né, para vários presos que já estão recuperados essa misericórdia de sair da prisão, certo? Ele vai tirar essa pena que poderia ser maior, ele vai retirar e vai falar, ó, solta esse, porque eles já estão arrependidos, vamos falar assim. Por isso que Krishna fala naquele verso, né, que ele sempre repete aqui, Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja. Ele fala assim, abandona tudo aquilo que são essas especulações, né, de religiões, de filosofia, de política. Aí Krishna fala, abandona tudo isso, que são construções ilusórias da nossa mente, dentro daquilo que se chama o materialismo, né, e Krishna fala, e se renda a mim, porque eu vou libertar você de todas as reações pecaminosas. Essas reações, né, que vêm das nossas ações indevidas em relação ao plano de Deus quando ele te dá uma forma humana de existência. Então você tem que usar essa forma humana com muito carinho, com muita gratidão, entendendo que essa forma representa o templo vivo de Deus nesse planeta
e você tem que todos os dias entrar nesse templo, no altar do seu coração, e oferecer a Vishnu, a Krishna, né, os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu serviço devocional, tentando de alguma maneira mostrar às pessoas que têm algum interesse, alguma informação relevante, para elas não esquecerem realmente o que estão fazendo aqui nesse mundo. E ao mesmo tempo, como falamos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, apesar dessa prisão aqui, né, de Kali Yuga, planeta Terra, prova e expiações, né, apesar de tudo isso ser muito pesado dentro de uma jurisdição espiritual, o Senhor Chaitanya veio trazer um processo mais simples, que é cantar o santo nome de Deus e você meditar nos passatempos do Senhor Krishna, em Vrindavana, conforme, né, está lá no Srimad Bhagavatam, no canto 10. Temos que dar prioridade à nossa vida em relação a isso. Então aqui nesse verso 30, o Senhor Krishna, né, repetindo o verso, portanto, ó Arjuna, rendendo todas as suas tarefas a mim, em pleno conhecimento de mim, sem desejos lucrativos, sem alegar posse de nada, e livrando-se da letargia, lute. Essa é a recomendação que o Senhor Krishna, né, faz. Né? Vocês estão muito mornos, né? Vocês não têm aquela avidez, aquela ambição espiritual. Não, eu entendi que esse mundo é uma prisão e agora eu quero sair dessa prisão e eu estou recebendo esse processo e eu não vou ficar aqui dormindo, né, nesse mundo, o tempo está passando, a vida é curta, então eu quero fazer algo imediatamente para libertar a minha consciência das garras de Maya, né, dos modos da natureza material. Então Krishna está falando, né, livre-se dessa letargia, desse negócio, dessa procrastinação. Ah, amanhã eu faço, amanhã, né? Ou agora eu não posso fazer porque a minha consciência está pesada, porque eu sou uma pessoa assim, muito demoníaca, então eu não tenho qualidades, eu não sou merecedor do amor de Deus. Aí aquele vitimismo, tudo racionalização da mente para você não praticar a vida espiritual. Certo? Então você tem que se associar com pessoas que já estão vibrando na espiritualidade, que estão falando sobre Krishna, que estão cantando em união o santo nome, toda essa energia boa, maravilhosa, né? Então há essa necessidade de você compreender que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum, certo? A não ser que você seja uma pessoa, um guerreiro mesmo, aquela pessoa que compreendeu, né, que ultrapassou essa necessidade de estar com outras pessoas e sozinho você se torna o quê? Um guerreiro vitorioso, certo? Porque tudo vai depender de você, o que você quer, certo? O cara tá lá na prisão, vamos dizer, o presidente fala assim, ó, eu vou dar liberdade para você, eu vou tirar todas as reações pecaminosas, todos a pena, né, de prisão, de anos e anos que você vai continuar aqui. Então eu, como sou o presidente, se você começar a dar atenção para minhas palavras e seguir o que eu estou falando, então eu vou te tirar dessa prisão, você não vai ter que ficar sofrendo aqui mais anos e anos, ou vidas e vidas. Então é isso que Krishna está falando aqui. Então Krishna está falando, você tem que sair dessa letargia. Não é só uma coisa assim, eu entendi Krishna, eu entendi que o santo nome, mas você não faz nenhum esforço. Você não se dedica. Como que você vai atingir algo se você não está gerando a energia para se fundir, vamos dizer assim, naquele objetivo? Para você desenvolver amor a Deus, você tem que querer se aproximar de Deus, certo? É até uma coisa absurda, assim, porque Krishna, né, Srimati Radharani, Krishna, eles são a fonte do amor supremo, é o amor infinito. Mas você não pode sentir esse amor infinito de Deus, por mais que ele venha pessoalmente, né, que ele esteja mantendo a sua existência, agora mesmo aqui no seu coração, te dando todo o direcionamento, e você não pode compreender, né, a bondade de Deus. Geralmente as pessoas rebeldes, revoltadas, vão criticar Deus. É igual um prisioneiro dentro da prisão criticar o presidente.
porque o presidente não me tira daqui, tal, tal. Mas você está aí na prisão exatamente porque você praticou atos que criaram essa dimensão aprisionada, né, do espírito na mente que projeta esse mundo aqui atual. E dentro desse mundo há um planeta chamado Terra, que é a prisão no qual você está agora. Porém o presidente, né, o Deus, fala assim, mas se você se render a mim, se você realmente usar a sua energia, sair dessa letargia, se você realmente lutar por isso, tem que lutar pelo que você quer. Certo? Tem que lutar. É isso que Krishna está falando aqui, porque Arjuna é um guerreiro, né? O guerreiro, ele não está prontificado para viver uma vida renunciada, uma vida toda, né, em atos bonzinhos. Então, o guerreiro está aqui na vida para lutar. Então, nós somos kshatriyas. Certo? Você tem que se tornar um kshatriya nessa propensão de você conquistar o que você quiser. Não adianta só filosofar, só ficar bonzinho, só fazer caridade. Você tem que ter essa força kshatriya, lutar pela sua alma, nesse campo, né, de Kurukshetra, de pensamentos e sentimentos. Elevá-los a uma plataforma onde você compreende naturalmente, né, quem é você de fato, o que você está fazendo aqui, o que você deve fazer. E aí você progride. Então Krishna está falando aqui, ó, livrando-se da letargia, lute. Aí depois ele fala, rendendo todas as suas tarefas a mim. Temos que agir em consonância com a consciência de Krishna. Porque, como eu falei antes, a alma, ela não para de agir. Ela é dinâmica eternamente. Assim, quando o seu corpo material, por exemplo, está dormindo, esse corpo físico, ele fica agindo no corpo astral, ou em outros corpos, certo? A alma, ela não para, certo? Então você tem que estar consciente do que você está fazendo em qualquer plano de atividade dos seus corpos, né, multidimensionais. Onde você estiver, você tem que estar fazendo um trabalho para Deus, para se manter nessa consciência. Eu, por exemplo, uma das coisas mais maravilhosas que eu acho é pregar a consciência no mundo astral, ou no mundo mental, certo? Às vezes eu me desloco, né, em consciência, quando meu corpo adormece. Isso às vezes nem é assim que eu quero, não. Você vai naturalmente para um estado de consciência após você dormir nesse mundo físico, onde você continua a sua atividade. Lá, às vezes eu estou falando de Krishna, só que no plano astral, quando você fala de Krishna, ou quando você canta o santo nome, você imagina a emoção, assim, 1000 vezes maior. Então, quando você está falando de Krishna lá no plano astral, as palavras, elas se tornam tão... É como se fosse um canto, né? Você está falando de Krishna. Ou quando você está cantando o santo nome, né? Então, se a pessoa nem canta, nem fala de Krishna, nem ouve sobre Krishna nesse plano físico, ela não vai ter essa atividade também em outras dimensões. Agora, você imagina lá no mundo espiritual, quando as gopis ou os devotos estão falando sobre Krishna, é algo assim que está imerso no amor puro e supremo. Lá quando você fala a palavra Krishna, lá em Vaikunta Loka, né, ou em Vrindavan, você fala a palavra Krishna, diretamente você sente o amor supremo agindo, né, através das suas palavras, das suas ações, de modo que nós estamos ainda aprendendo aqui nessa forma humana essas atividades da natureza absoluta, que são, né, propostas aqui no capítulo 9 do Bhagavad Gita, chamado o conhecimento mais confidencial. O conhecimento que está acima de todos os outros conhecimentos é você não só conhecer, mas praticar a atividade devocional ou serviço devocional direto, baseado no amor ao Senhor Krishna, certo? Então, ó, rendendo todas as suas tarefas a mim, Krishna está falando. Temos que ter um centro onde direcionamos as energias das nossas ações. E Krishna está falando que é Ele. Se fizermos assim, né? Aí ele fala assim, em pleno conhecimento de mim.
Você só pode dirigir as suas ações para Krishna se você tiver conhecimento de Krishna. E para ter conhecimento de Krishna, a gente está falando aqui do Bhagavad Gita. E aí também você vai estudar o Bhagavatam, o canto 10, que eu já narrei todo, né? Você nem precisa ler o livro, está lá na playlist, né? Lá no meu site, lá do Fogo 108, do Bhakti Alemão, ali você bota um fone e ouve. Eu vou narrar todos os versos do Srimad Bhagavatam, canto 10. E através do ouvir, você vai modulando a sua energia para que ela se purifique mais e você fique mais capacitado a meditar em Krishna, onde o Senhor, né, onde Deus no seu coração vai tentar te dar o gostinho superior ou absoluto daquilo que você está ouvindo, sem interpretações. É isso que nós temos que fazer com o Senhor Chaitanya, o próprio Krishna. Na emoção de Srimati Radharani, ou de uma forma misericordiosa, ele está nos induzindo a que a nossa mente tenha essa programação divina, sair da programação de Maya, da ilusão, da mentira, da manipulação, da racionalização, do medo. Temos que programar o nosso espírito kshatriya, esse espírito de luta. Não devemos ceder em nenhum momento a especulação. Certo? Se render a Krishna significa que você segue dia a dia, confiantemente, nesse trabalho de se iluminar aqui nesse planeta. Ou restituir sua memória espiritual, tendo o conhecimento, pleno conhecimento de Krishna, conforme ele está falando aqui nesse verso. Aí depois ele fala aqui, ó, sem desejos lucrativos, sem interesses pessoais. Amor significa amor incondicional. Você entendeu que Krishna é Deus e que ele é a fonte, né, de todo o amor, e de alguma forma você vai fazer isso porque você tem que fazer isso. Tem que fazer isso. O espírito é a parte integrante de Krishna, não tem objetivos secundários. Certo? Você vai para Krishna porque esse é o sinal da motivação da ação amorosa. Amor pelo amor, belo pelo belo, né? O conhecimento pelo conhecimento. Não tem essa coisa de querer lucrar ou querer se destacar na sociedade devocional porque você se tornou um espírito consciente ou um espírito avançado de Deus, que na verdade todo mundo é um espírito avançado de Deus, só que você esqueceu disso e você está vivendo identificado com a forma material, que é um aspecto pervertido da sua espiritualidade, onde você tem a tendência a se degradar se você não se situar nessa posição de servo amoroso de Krishna, conforme ele está explicando aqui nesse verso, né? Então, sem desejo lucrativo, não barganha com Deus. Ou não fale assim, não, eu só vou fazer isso se Deus me der isso, se Ele me der aquilo, ou se Ele melhorar a minha saúde, ou se Ele... Enfim, você vai fazer não há possibilidade de fazer suborno com Deus. Como diz lá na Bíblia, né? Deus não se deixa enganar. Ok? Não tem você se aproveitar de Deus. Certo? Então na prisão material você tem que seguir a diretriz do diretor lá. Você pode ter, os homens podem ter as leis dele, né? Que é uma lei lá que é restrita aos valores aprisionais ou dos prisioneiros, mas por fora disso tem a lei do diretor da prisão, que o diretor da prisão falou, você tem que acordar a tal hora, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, papá, você tem que seguir a diretriz. Então assim, esse mundo material ele é muito bem dirigido por Vishnu e por todos os semideuses, por toda a hierarquia, né, angelical, que são seres superiores, irmãos já numa plataforma de serviço administrativo do universo. E aí você vai obtendo esse conhecimento, esse entendimento, e você vê que não há como você querer burlar esse sistema divino. Você pode até enganar as leis dos homens, né? Mas as leis de Deus
É impossível. Então, seria muito mais simples a pessoa simplesmente se render a isso, né? Por que não seguir o perfeito? Por que não seguir o plano de Deus, que é maravilhoso e que só tem a intenção de fazer com que sua alma desperte em amor, em poderes maravilhosos, numa situação onde você está se preparando para voltar para o mundo espiritual incrível, que é onde, né, é o reino de Deus, né, o reino dos céus, que está aqui agora em nosso coração. Então logo a gente fique íntimo dessa onipresença, onisciência, onipotência de Deus, que é o Senhor Vishnu, que atua nessa energia material, nós estamos adentrando a porta que nos conduzirá aos pés de lótus do Senhor Krishna, que é esse mesmo Senhor Vishnu. E aí você vai alimentando a sua existência espiritual até um ponto que você vai ter esse insight, né? Tem algo que a gente sabe sem pensar. É nesse ponto que você tem que chegar. O servo, quando você está vivendo na posição de servo eterno de Krishna, e atingiu essa posição, realmente conheceu, né, como Krishna está falando aqui, ó, em pleno conhecimento de mim, quando você está vivendo já nessa relação íntima com Deus, então você não precisa pensar que você é um servo de Deus, você já sabe que você é um servo de Deus, você atingiu essa posição viva, onde você está compreendendo plenamente, né? Você tem esse conhecimento pleno, porque você é Tit, Sat Ananda. Tit é o pleno conhecimento, a consciência plena daquilo que você é. E para você chegar nesse ponto, você tem que fazer, né, a prática espiritual com essa avidez, com essa confiança, com essa gratidão e carinho com Deus, certo? Então, sem desejos lucrativos, e depois ele fala, sem alegar posse de nada. Porque a alma, nesse mundo material, a tendência dela, porque ela tem uma pequena independência, ela tenta possuir as coisas, né? Possuir pessoas, possuir objetos, lugares, postos, né, de religião, de política. Você tenta possuir. Aí Krishna está falando aqui, quando você estiver comigo, não tenta possuir de nada, possuir nada. Entenda que eu sou o proprietário supremo de tudo. Você não pode possuir aquilo que não te pertence, nem vai te pertencer nunca. Além do que, a vida dá um bom exemplo para nós de que tudo que possuímos é retirado da nossa existência após a morte física. A única posse que você vai ter nessa existência, que é algo positivo, é quando você absorve o amor de Deus. Esse é o tesouro que o Cristo fala, né? Guardai coisas no tesouro do seu coração. O resto, né, as traças vão comer, a ferrugem vai destruir, os ladrões vão roubar, mas a consciência e o reconhecimento de Deus como o proprietário de tudo é o que Krishna está pedindo aqui nesse verso. E aí tudo que você tem, você está sempre em gratidão por Deus ter colocado na sua vida as necessidades que vão fazer com que você leve uma vida agradável nesse mundo, né? Porém, onde você usa essas necessidades para seguir a sua vida espiritual, certo? Você está sempre lutando mais favoravelmente porque você tem a base, né, material dada por Deus, porque quando Krishna observa um devoto que está agindo em favor dele, ele cria as condições para que você melhore sua performance, seu serviço. E também quando Krishna vê que a pessoa, o espírito é um bom devoto, mas ele é muito fraco em relação à materialidade, que ele pode cair a qualquer momento, então Krishna ele tira tudo da vida daquele devoto. Então Krishna favorece aquele devoto, porque aí ele só vai depender de Krishna.
Ele não vai ter nada mais que desvie a atenção dele, ou que traga muitas preocupações para você manter um determinado status, né, material, um status de líder, né, nesse mundo. Assim, nada disso. Krishna fala simplesmente que sem alegar posse de nada. Como o Senhor Chaitanya fala, né, lá no terceiro verso, né, em suas orações do Shikshastaka, né, não tenho desejo de sensualidade, não tenho desejo de riquezas materiais, nem desejo poesia mundana, nem desejo seguidores. Krishna, eu não quero nada disso, eu só quero seguir o seu serviço devocional e motivado, vida após vida. Essa é a natureza de um devoto, né? Ele não alega posse de nada, eu apenas sou o seu servo amoroso e quero permanecer assim vida após vida, deixando que esse amor, né, em que estamos vivendo nessa sintonia, seja a motivação existencial. E quando você está vivendo nesse amor, ou Ananda, né, Ananda, nessa bem-aventurança, que a bem-aventurança ela só pode vir do amor, quando você está vivendo assim, então você está sempre feliz. Né? Não é essa felicidade material, a bem-aventurança é um êxtase do coração quando o espírito está nessa posição transcendental. Quando ela já está se relacionando com Deus naturalmente e usando a sua forma física para o serviço, né, nessa dimensão física. Lá no plano astral você usa a sua forma astral para também pregar, para falar de Deus ou para executar atividades progressivas do espírito. E assim vai, em todas as dimensões. Porém, você entende que todas as formas, né, sutis ou grosseiras que você, porventura, tenha nesse momento, a vida por trás dessas manifestações grosseiras e sutis é o espírito, é aquilo que você é. Você é a vida da sua vida. É a vida da sua vida multidimensional. E a vida, né, com V grande da sua vida, é Vishnu, é Krishna. Então você usa a sua vida para se beneficiar nesse trajeto, nessa jornada humana, e ao mesmo tempo você está vivendo em plena paz, em equilíbrio e felicidade, conectado com Deus que está agora mesmo aqui no seu coração. E isso significa liberdade. Liberdade é isso. Você sai da prisão, você sai dessa energia densa que forma essa matéria aqui. Toda essa energia, o que é? Uma projeção da sua mente. A sua mente, ela troca energia com a mente de Deus, ou com a mente do Senhor Brahma, certo? Que cria todo esse universo aqui, para que a gente possa aprender definitivamente que aqui não é o nosso lugar, né? Eu lembrei daquela música do Geraldo Vandré, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Né? Não podemos esperar. A forma humana é muito curta, 100 anos. 100 anos é nada, é um piscar de olhos dentro do tempo espiritual. Então não podemos esperar, nós temos que fazer a hora, e a hora é a hora divina, o tempo de Deus. Temos que ir para o tempo de Deus e sair para o tempo do prisioneiro, da mente. Tem o tempo da mente, que é o tempo linear, e temos o tempo de Deus, que atua num aspecto mais eterno, que é o tempo do nosso espírito. E aí, situado no espírito, você não está mais vivendo nessa linha, né? Nesse aspecto linear do tempo. Você está vivendo sempre no aqui e agora, com pleno entendimento de quem você é, de quem é Deus. Você tem que escapar disso, né? Dessa energia espaço-tempo. Aí você faz a meditação, você faz o processo espiritual e você vai realizando isso. Aí você vai entendendo a posição absoluta de Krishna. Certo? Então não alegue posse de nada. Quem deseja possuir é o ego, é o falso ego. Aí você acha que você é o dono da sua família, que você possui, né, uma família, que você possui uma nacionalidade, que você possui uma religião, uma filosofia. Então essas posses, assim, Krishna fala, não, simplesmente renda-se aos meus pés de lótus, fique na consciência espiritual e vá praticando no seu dia a dia a vida espiritual e vivendo moderadamente nesse mundo, né?
certo? Eventualmente você pode ter umas quedas, mas isso aí não vai atingir a sua consciência. Mas na medida que você vai ficando cada vez mais firme na consciência de Krishna, menos quedas você vai tendo. Mais o seu serviço devocional vai ficando, né, nessa disposição mais alegre e entusiasmada para ajudar outras pessoas. Tá? Então, portanto, eu ajo rendendo todas as suas tarefas a mim, em pleno conhecimento de mim, sem desejos lucrativos, sem alegar posse de nada, e livrando-se da letargia, lute. Então vamos ver aqui o significado, né, de Srila Prabhupada aqui. Este verso indica claramente o propósito do Bhagavad Gita. O Senhor ensina que temos que nos tornar plenamente conscientes de Krishna para executarmos deveres como se fosse uma disciplina militar, né? Porque o Arjuna, né, é um guerreiro, então ele tem, você tem que fazer isso. Eu lembro, eu servi o exército, né, em 79 eu servi o exército, e a disciplina lá era assim, todo dia tinha que acordar às 4 horas da manhã, né, você tinha que fazer, ficar andando, né, fazendo, né, virar à direita, virar à esquerda, aí ia fazer executar tarefas, né, militares em terrenos assim, a aprender a usar arma, tinha hora de dormir, hora de acordar, tudo bem regradinho, certinho, certo? E aí você conhece o poder da disciplina. Seria muito bom que todas as pessoas fizessem, né, um ano pelo menos, né, nessa escola chamada, né, exército, né, para você entender mais ou menos que existe uma regra, uma disciplina para seguirmos, né, para nos tornarmos verdadeiros soldados, né, para infundir coragem dentro de todos os exercícios que se fazem lá, para você se tornar um guerreiro, um combatente, certo? Só que, né, falando em termos de exército, você fica meio que robotizado. Eu analisei muito isso, eu via, eu era um número, né, lá no exército, e eu tinha que obedecer a ordem, não podia ter um pensamento contrário. Era, faz isso e pronto, se você não fizer, você ia para a cadeia. Né? Muitas vezes tive a oportunidade de dormir, né, as noites geladas nas células lá do exército, mas fazia parte, né? Fazia parte, porque eu às vezes eu contestava, né? Eu contestava certas coisas e era isso que acontecia. Mas na disciplina que Krishna está falando aqui, Prabhupada, militar, nesse sentido. Então, só que você faz em relação a Deus. Então todos os dias você acorda de madrugada, isso a nível de templo, né? Você acorda todo dia de madrugada, aí vai lá adorar as deidades, você canta o Mahamantra, você lê o Bhagavad Gita, aí depois vem o café da manhã, né? Se você quiser saber tudo das atividades do templo, vai lá, pesquisa que você vai ver. Porque todas as atividades são dirigidas, vamos dizer assim, militarmente, mais dentro de um cunho devocional, para que a sua mente não te engane. Você obriga a sua mente a seguir uma disciplina e para se autorrealizar. Depois que você se autorrealizar, essa disciplina ela não é tão necessária assim, porque você já está nessa posição realizada. Porém, você segue a disciplina para dar o exemplo. É isso que o Senhor Krishna está falando aqui. Mas a gente sempre tem, né, que cantar o santo nome, não pode parar, porque você está em Maya, você está numa energia que você, se você tem orgulho de pensar que você é superior, que você se libertou dessa matéria realmente, então você vai se iludir, você vai se frustrar. Isso aí já é o falso ego. Então, por isso que Krishna fala, você tem que estar sempre pensando em mim, dessa forma amorosa, entregue, humilde. Você tem que tolerar as investidas da energia externa sobre você, né? Você tem que respeitar o próximo na posição em que ele se encontra. Enfim, tem todo esse trabalho que está explícito aí nas palavras, né, de Deus e
dos devotos puros de Deus, certo? Então essa disciplina militar, militar no sentido que você se torna o general do seu coração, certo? Os pensamentos e seus sentimentos são os soldados que você vai comandar. E você tem que lutar contra a energia que tenta te afastar de Deus. Então tem uma disciplina dentro dos templos e uma disciplina das pessoas que estão fora do templo, mas que seguem, né, razoavelmente dentro de suas capacidades, porque as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm uma vida diferente de quem é um monge, certo? Porém, elas, se realmente tem uma intenção séria, Vishnu, Krishna, ele vai ajudando essa pessoa de dentro do coração dela. Ok? Então, Prabhupada continua. Este preceito pode tornar as coisas um pouco difíceis, porém devemos cumprir nossas obrigações, sempre dependentes de Krishna, porque esta é a posição constitucional da entidade viva, né? São obrigações, mas que no final se tornam néctar. Não é essa obrigação material ou do exército aqui que eu estava falando, que você tem que fazer, mas não está te conduzindo a nada, certo? Não está te conduzindo a nada. Você vai ficar mais durão, vamos dizer assim. Ou vai mostrar a sua fraqueza, a sua raiva, né, a sua indisciplina. Porém, aqui você tem que entender, o espírito ele tem a sua obrigação de amar a Deus. Apesar de você ter o livre-arbítrio e Deus não cobrar nada de você. Porém, você vai se tornar um prisioneiro infeliz se você não, né? Então, lá no exército, como eles te obrigam a você se tornar um combatente, os princípios religiosos que o Senhor Krishna explica aqui no Bhagavad Gita, que devemos seguir, é exatamente a obrigação que nos dá essa luz de ficarmos cada vez mais dependentes de Krishna. A dependência de Krishna é a felicidade para o espírito. Agora, a dependência do espírito para a mente, ou para a Maya, ou para o falso ego, é a miséria do espírito. Então, você só tem a ganhar quando você se rende, né, a Krishna. Então, porque esta é a posição constitucional da entidade viva. Sem a cooperação do Senhor Supremo, não se pode ser feliz, porque a posição constitucional eterna da entidade viva é ser subordinada aos desejos do Senhor. Seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Então nós somos cooperadores do desfrute supremo. O nosso desfrute deve estar baseado no reconhecimento do desfrute supremo. Por isso que nós fazemos ações para agradar a Deus. Agradando a Deus, automaticamente você se autoagrada, porque você é uma parte integrante de Krishna. Isso é muito simples de entender. Não há como você querer ser independente de Krishna, não, eu vou escolher minha própria felicidade. Eu vou realizar meus desejos independentemente de Krishna querer ou não. Não existe isso. Você é uma parte integrante desse Ser Supremo. E os desejos do Ser Supremo são os seus desejos. Só que Deus, o desejo dele é infinito. E ele deseja que você seja infinitamente feliz. E você tem que desejar ser feliz dentro da sua capacidade. E essa felicidade e esse amor vão expandindo na medida em que você acorda, né? Essa forma humana é para você acordar. Você tem que acordar. Tem que despertar aqui nessa forma humana. Não tem esse negócio de deixar para depois. Então, sem a cooperação do Senhor Supremo, não se pode ser feliz. Porque a posição constitucional eterna da entidade viva é ser subordinada aos desejos do Senhor. Estou repetindo aqui para... Portanto, Sri Krishna mandou que Arjuna lutasse como se o Senhor fosse seu comandante militar. Devemos sacrificar tudo para o bem-estar do Senhor Supremo e, ao mesmo tempo, cumprir nossos deveres prescritos sem alegarmos posse de nada. Arjuna não precisava ponderar a ordem do Senhor. Tudo o que ele tinha que fazer era cumpri-la. Ok?
né? Imagina, ficar discutindo, Deus te dá uma ordem, igual ele deu lá para Arjuna, vai lá e luta. E aí você, não, mas eu não vou fazer isso por causa disso. Não, se Deus deu a ordem. Quando você tiver em consciência de Krishna, você vai sentir a ordem de Deus dentro do seu coração. E aí você não pode falar assim, isso aí não é legal, isso aí não é agradável, eu não vou gostar de fazer isso, Krishna, eu não vou fazer não. Certo? Não tem isso, né? É igual quando os devotos entram no templo, né? Aí vai assim, vamos fazer o Sankirtan, vamos distribuir os livros. Aí alguns devotos falam assim, não, mas essa tarefa aí já não é a minha tarefa, eu quero mais é pregar o Bhagavad Gita, eu quero, né? E não é, você tem que fazer a tarefa independentemente, né? Vender livros na rua mata o seu falso ego, no caso, né? Então, continuando aqui, Srila Prabhupada, o Senhor Supremo é a alma de todas as almas. Portanto, quem não leva em conta os seus interesses pessoais e dependendo única e exclusivamente da alma suprema, ou em outras palavras, quem é plenamente consciente de Krishna chama-se Adhyatma Chetas. Nirashri significa que se deve agir sob a ordem do amo, mas não se devem esperar resultados fruitivos, certo? Não faça o serviço devocional esperando de Deus alguma coisa, minha vida vai ficar boa, eu vou receber bênçãos de Deus, riquezas, até mesmo felicidade, né? Você não está interessado nisso, você só faz o serviço sem interesse, ok? Então, embora conte milhões de dólares para o seu patrão, o caixa não exige para si um centavo sequer. Da mesma forma, deve-se procurar entender que nada no mundo pertence a alguém em particular, pois tudo pertence ao Senhor Supremo. Este é o verdadeiro significado de Mai, ou para mim, que o Senhor Krishna estava falando nesse verso, né? E quando agimos com essa consciência de Krishna, de certo não reivindicamos posse de nada. Esta consciência chama-se Nirmana, ou nada é meu. E se houver alguma relutância em cumprir essa ordem rígida, que não considera os assim chamados laços de parentescos corpóreos, tal relutância deve ser eliminada, e assim podemos nos tornar Vigata Jwara, ou sem mentalidade febril ou letárgica. Essas pessoas que, não, porque minha família não quer que eu me torne consciente de Cristo, não quer que eu siga outra religião, ou, enfim, ou a pessoa não quer que você se dedique a Krishna, mas sim que você trabalhe para sustentar qualquer coisa nesse mundo, né? Você se torna um escravo do sistema. Então tem que se render a Krishna, sim, certo? Todos têm, conforme sua qualidade e posição, uma determinada espécie de trabalho a executar, e todos estes deveres podem ser efetuados em consciência de Krishna, como foi descrito acima. Isso nos conduzirá ao caminho de liberação, certo? Quando você segue o seu dever prescrito de acordo com a sua vibração, né, pessoal, de acordo com os modos da natureza material, e o seu trabalho específico, quando você age assim, tentando satisfazer a Vishnu, a Krishna, então você se liberta completamente dessa pressão, dessa energia que faz você se tornar um prisioneiro aqui nesse mundo material. Então, dessa forma, né? Se você trabalha num banco, você pode contar trilhões de reais, mas você não reivindica nada, porque esse dinheiro não te pertence. Então, se você está aqui nessa forma humana, sirva a Deus, entenda que tudo é uma manifestação de Krishna e que você não tem que cobrar nem desejar nada, além de simplesmente servir a Deus em amor, né? Nessa paz do Espírito. E é isso, esse verso é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado, já estamos chegando aí a 1 hora de palestra. E é isso. Então, Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos, todas as glórias Srimati Radharani. Amo vocês, fiquem sempre
com Deus no coração e vamos seguir em frente aqui, né, em várias outras palestras que virão, ok? Então, Haribo!